pessoa entrou em contato contigo, te buscou. Como que é isso na prática? Como que você faz esse planejamento? Como que você aborda? Porque, assim, é bem particular e bem individual, e entendo que é bem personalizado, porque cada um tem um plano, uma expectativa de vida, um sonho, enfim, né? Tem hoje aquela pessoa que vai compor uma família com 5 filhos, mas tem aquela que vai querer compor a família sem filho algum, aquela e outra que daí vai ser a família com pet, enfim, como que é isso na prática? Como que você planeja isso daí na prática? Como que é esse atendimento? Acho que um ponto essencial do meu trabalho a primeira coisa é o acolhimento e o entendimento. Então, antes de pensar em qualquer tipo de solução, eu preciso entender quais são os objetivos daquela pessoa, e dentro dos objetivos dela eu vou mostrar riscos inerentes àquele planejamento. Então eu vou primeiro entender, olha... Teu papel é colocar o dedinho na ferida. Olha, aqui pode dar problema. Lá em Minas a gente fala que é botar pulga atrás da orelha, né? Fala, vou deixar você pensando. Os arquitetos falam que eu vou construir um triplex, né? Nossa, eu construí um triplex na minha cabeça. Então o que a gente faz é tirar a pessoa da zona de conforto. Tá bom, deu tudo certo. Esse é o seu plano. E o meu trabalho mas se houver uma interseção aqui que interfira na construção do seu plano, e aí na prática, qual é o tipo de atividade? Você viaja? Você só fica em casa? Poxa, qual que é a responsabilidade que você tem? Ah, não, meu marido não trabalha, minha esposa não trabalha. Não, nós dividimos responsabilidades, nós temos um financiamento, nós temos 3 filhos, nós não temos reservas, nós temos reservas. Então, dentro desse cenário, eu vou construir qual que é o gap, literalmente financeiro, para ele chegar lá, para 2 motivos. Para ele acelerar a construção, então ele tem um número para esse, para você chegar lá, você precisa fazer isso todo mês. Se você cumprir, você chega. Tá bom, mas se algo te impedir você de cumprir, existem ferramentas que vão proteger isso. E aí a gente pode falar de quê? De acidente, a gente pode falar de internações, a gente pode falar de fraturas, a gente pode falar de cirurgias, todas as situações que podem impedir. A gente pode falar até de ausência, né? A morte faz parte do nosso dia. É a única certeza que a gente tem. E se isso acontece, como é que isso está protegido financeiramente? Está organizado? E aí tem um outro ponto, né? Apesar das pessoas serem casadas, elas se unem, vão lá em corpos, posso dizer, em amor, mas não se unem financeiramente. Isso também é uma estratégia que gera uma discussão quando eu faço, tá bom, então tá tudo com você? E como é que ele vai ficar sem você? Ou tá tudo com você? Então a gente cria esse entendimento também de pesos e medidas. Porque às vezes um casal pode ter uma estrutura, sei lá, 80-20, não é meio a meio. E tá bom, e como é que o 20 sobrevive sem o 80? E o 80 sem o 20 também sobrevive? Porque... É pensar naquilo que não é pensado normalmente. Acho que essa é a sua função. Exato. E não estou falando só de financeiro, tá? Assim, que quando eu falo, por exemplo, de um casal tradicional, que o pai ou a mãe é responsável pelas crianças e o outro é responsável por prover financeiramente. Poxa, a outra atividade ela não pode não prover financeiramente, mas ela cria uma proteção naquela estrutura do lar que não tem preço. E muitas vezes um marido ou uma esposa não valoriza isso. Você já pensou quanto custa a ausência dessa pessoa na sua vida? Que leva o menino para a escola, estuda com ele, que leva para o inglês, que leva, sei lá, para terapia, para natação. Quanto custa isso? Pessoal, não. Calma aí. Então, assim, é um exemplo simples, tá? E aqui é muito comum a gente encontrar, de não achar esse valor. Você é meio terapeuta, hein? Porque assim, a terapia faz você enxergar aquilo que você geralmente está vivendo, mas você não está enxergando. É quase, tô brincando, claro. Mas é uma verdade, é meio que uma consulta. Exato. Outro tema que a gente envolve muito, saúde. Você quer viver até os 80, mas fumando, bebendo, às vezes numa condição que não vai no médico, né? E aí você fala, mas você tá bem? Tô. Quando você foi no médico? 5 anos atrás. Quando você fez um exame? 5 anos atrás. Poxa, mas como é que você vai chegar lá na frente? Aí é uma conta financeira, né? E que é um olhar bem aprofundado também, né, Giovanni? Se você for ver, você está olhando ali, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda ali na vida do ser humano ali que você está atendendo, da pessoa, para que assim, você possa enxergar ela como um todo. Nessa questão da saúde, nessa questão dos sonhos, nessa questão de estrutural da família, na questão da manutenção, no caso da ausência.
Isso é extremamente importante, é muito E bacana isso. Acho